Olá pessoal, vamos resolver a questão número 1 da prova de matemática da EPCAR do ano de 2001. Nós precisamos assinalar qual é a afirmativa falsa. Então, na letra A diz que o conjunto dos números inteiros menos o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números inteiros negativos. Bom, isso daqui, né? Esse daqui é o conjunto dos números naturais. A gente vai incluir o zero. Se a gente não quisesse incluir o zero, né, a gente colocaria um asterisco e daí começaria do número 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, esse daqui é o conjunto dos naturais tirando o zero. Agora, o conjunto dos números naturais, aqui na prova da EPCAR, a gente vai incluir o zero. É o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Sempre quando a gente coloca um asterisco em cima aqui de um conjunto já conhecido, significa que nós estamos retirando o número zero. E o conjunto dos números inteiros, quem seria, né? Se eu colocasse um asterisco, eu ia pegar todos os positivos, todos os negativos e ia tirar o zero. Mas, como a gente está trabalhando com esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números inteiros, então eu começo com uma reticências, depois eu coloco alguns números, né? Menos 3, menos 2, menos 1. Daí, se eu colocasse um asterisco, ia pular o zero, ia direto para o 1. Como eu não estou colocando o asterisco, eu tenho que incluir o zero. Daí depois vem o 1, o 2, o 3 e assim por diante. É uma quantidade infinita de elementos. Então, só vou colocar aqui a letra A, porque nós estamos trabalhando com a letra A. E quem é o conjunto Z menos N? A gente precisa pegar o conjunto dos inteiros e tirar todos os elementos que são naturais. Isso aqui é o conjunto dos números inteiros. Os naturais estão aqui, ó. Então a gente precisa tirar essa parte. Isso dá o quê? Dá o conjunto dos números inteiros negativos, exatamente como está aqui, ó. Conjunto dos números inteiros negativos. Então, a afirmativa A, ela está correta. Então vamos marcar aqui, vamos colocar de vermelho, que a afirmativa A está correta, porque de fato, né, se a gente pegar conjunto dos inteiros e tirar o conjunto dos naturais, que é esse daqui, vai dar essa parte aqui, que é o conjunto dos inteiros negativos. Agora vamos para a letra B. Bom, a letra B é verdadeira também, né? Porque quem é Q menos Z? Q é o conjunto dos racionais, Z é o conjunto dos números inteiros. Então, essa frase aqui está dizendo justamente isso. É o conjunto dos números racionais menos o conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos racionais que não são inteiros. Então, a afirmativa B, ela está correta. A gente não precisa fazer nada, né? A própria frase já diz aquilo que está denotado aqui por esse conjunto. E vamos agora para a letra C. Bom, a letra C diz que o conjunto dos números inteiros, com esse símbolo de mais, intersecção com o conjunto dos números inteiros com esse símbolo de menos, é o conjunto vazio. Bom, isso aqui a gente lê que é o conjunto dos números inteiros não negativos. Isso aqui a gente lê que é o conjunto dos números inteiros não positivos. Então é assim, ó, Z mais é o quê? Bom, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Então a gente tem que incluir o zero. Né? Se tivesse um asterisco, daí a gente não incluiria o zero. Mas então vai ser o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Né? É o conjunto dos números inteiros, né? Só preciso tirar aquele sinal de asterisco dali, né? Então é o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros não negativos. Se eu colocasse com asterisco, eu teria que tirar o zero, daí a gente falaria que é o conjunto dos inteiros positivos. Então, isso daqui, sem o zero, né, tirando o zero, é o conjunto dos inteiros positivos. Agora, esse daqui, ó, sem o asterisco, é o conjunto dos números inteiros não negativos. E esse conjunto aqui, ó, que é o Z menos, a gente lê que é o conjunto dos números inteiros não positivos. Ou seja, vamos começar com uma reticências, e depois a gente pode colocar o menos 3, menos 2, menos 1 e inclui o zero. Se a gente colocasse um asterisco, não incluiria o zero, ia até o menos 1. Né? Esse daqui,
o Z asterisco com sinal de menos seria o conjunto dos números inteiros negativos, né? E esse daqui, ó, sem o asterisco, é o conjunto dos números inteiros não positivos, né? Existe essa diferença. E qual que é a interseção dos dois conjuntos, né? É isso que a gente precisa analisar no item C. A interseção dos dois conjuntos, né? Z mais interseção com Z menos, será que é o conjunto vazio? Não é o conjunto vazio, porque a gente percebe que o zero está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a interseção desses dois conjuntos é o próprio elemento zero, né? E esse conjunto aqui ele não é vazio, né? Porque dentro dele tem um elemento que é o elemento nulo. Então, o item, a letra C, melhor dizendo, ela é falsa. Está dizendo que é o conjunto do vazio, mas não. E a letra D é verdadeira, né? Porque quem é o Z asterisco é o conjunto dos números inteiros não nulos, como a gente já viu outras vezes, né? Como eu falei em outras ocasiões. Quando a gente tem um conjunto conhecido com esse asterisco aqui, a gente está tirando o zero. Então, isso aqui, de fato, é o conjunto dos números inteiros que exclui o zero e, portanto, qual que é a afirmativa falsa? É a da letra C. Olá, pessoal. Vamos resolver a questão número 2 da prova da EPCAR do ano de 2001. Bom, 3 candidatos ao primeiro ano da CPCAR 2001 fizeram um cursinho preparatório intensivo. Sabendo-se que o candidato A teve aulas do dia 20/6 até o dia 5/7, o candidato B do dia 30/6 ao dia 9/7 e o candidato C do dia 1/7 até o dia 25/7, a opção que indica o número de dias em que pelo menos um candidato estava participando do cursinho é qual dessas alternativas? Então a gente percebe que essa é uma questão relativamente simples, porque basta a gente contar, né, a quantidade de dias em que pelo menos um dos candidatos estava participando do cursinho. Então vamos analisar o candidato A. O candidato A, ele trabalhou no cursinho nesses dias aqui, né? Nesses dias, ele esteve presente no cursinho do dia 20/6 até o dia 5/7. Perceba que o mês de junho, ele vai até o dia 30/6. Logo em seguida vem o dia 1º de julho. Então, esses foram os dias que o candidato A esteve presente no cursinho. Agora, quais são os dias que o candidato B esteve presente no cursinho? Foi do dia 30/6 até o dia 9/7. Então, eu vou colocar aqui, ó, esses foram os dias em que o candidato B esteve no cursinho, do dia 30/6 até o dia 9/7, e agora eu vou colocar os dias em que o candidato B esteve presente no cursinho, que foi no dia 1º/7 até o dia 25/7. Nota que existem alguns dias em que os 3 candidatos eles estiveram presentes no cursinho ao mesmo tempo. E foi nesse bloco aqui de dias, ó. Do dia 1/7 até o dia 5/7, os 3 candidatos estiveram presentes no cursinho simultaneamente. Mas existem alguns dias em que apenas 2 candidatos estiveram presentes. Por exemplo, no dia 30/6, apenas os candidatos A e B estiveram presentes no cursinho. Perceba também que o dia 9/7, apenas os candidatos B e C. E do dia 10/7 até o dia 25/7, apenas o candidato C esteve presente no cursinho. Então a gente repara que em todos os dias, entre o dia 20/6 até o dia 25/7, pelo menos um candidato esteve presente no cursinho. Então a gente precisa simplesmente contar quantos dias existem do dia 20/6 até o dia 25/7. Bom, se a gente contar primeiro os dias de julho, de 1/7 até dia 25/7 dão 25 dias. E agora basta a gente contar os dias de junho, que vai do dia 20/6 até o dia 30/6. Bom, 20/6 até 30/6, isso dá exatamente 11 dias, né? Porque do dia 21
até o dia 30/6 dá 10, são 10 dias aqui presentes, né? E mais o dia 20/6, 11 dias. Então, se a gente somar 11, que são os dias de junho, de 20 até 30, e somar os 25 dias de julho, que vão do dia 1 até o dia 25/7, isso resulta em 36 dias, e, portanto, a nossa resposta vai ser a letra D. Olá, pessoal, vamos resolver a questão número 3 da prova da IPCAR de Matemática do ano de 2001. Numa prova de matemática, havia 2 problemas. Ao corrigi-la, o professor responsável determinou que não consideraria questões meio certas. Assim, a cada prova só poderia ser atribuído 0, 5 ou 10. Dos alunos, 25 obtiveram 5 como nota e 10 alcançaram nota 10. 25 acertaram o segundo problema e 20 erraram o primeiro problema. O número de alunos que tiraram nota 0 é qual dessas alternativas? Então, como são 2 problemas apenas e o professor não considera meio certo nem meio errado, portanto, então, ou o aluno acerta as 2 questões, daí nesse caso ele tira 10, ou ele acerta apenas uma questão, daí nesse caso ele tira 5, ou ele erra as 2 questões, daí nesse caso ele tira 0. Então, qual que é a estratégia que nós podemos utilizar para organizar bem o raciocínio para a gente acertar essa questão? É usar diagrama. Então, eu represento aqui em azul o diagrama da questão A, da primeira questão. E esse daqui é o diagrama da questão B, da segunda questão. Repara que existe uma interseção aqui. Essa interseção significa que o número que a gente colocar aqui vai representar a quantidade de alunos que acertou a questão A e B ao mesmo tempo. Então, aqui está a quantidade de pessoas que acertou as 2 questões ao mesmo tempo, ou seja, tirou 10 na prova. Agora, aqui, ó, apenas nessa parte do conjunto A, tirando a interseção, existem alunos que acertaram apenas a questão A, ou seja, tirou 5 na prova. E aqui existem os alunos que acertaram apenas a questão B, ou seja, também só tiraram 5 na prova. E fora do diagrama estariam os alunos que não acertaram nenhuma questão da prova, erraram as questões A e B. Então vamos ler com calma a questão, né? Vamos começar dessa parte aqui, ó. Dos alunos, 25 obtiveram nota 5. Ou seja, a gente somar o que a gente colocar aqui, mais o que a gente colocar aqui, vai ter que dar 25. Porque 25 obtiveram nota 5. Para obter nota 5, acerta apenas uma questão. Ou acerta apenas a questão A, que seria essa parte aqui, ou acerta apenas a questão B, que seria essa parte aqui. Então, se a gente somar essas 2 quantidades, vai ter que dar 25. Então, vamos deixar por enquanto essa primeira frase de lado e vamos ler a segunda frase. 10 alcançaram nota 10. Ou seja, para alcançar a nota 10, tem que acertar as 2 questões. Então, aqui a gente vai colocar 10, porque 10 alunos acertaram tanto a questão A quanto a questão B, ou seja, tiraram 10 na prova. 25 acertaram o segundo problema. O segundo problema é a questão B. Então, repara que 25 acertaram essa questão B. Só que a gente observa aqui, ó, olhando apenas para o diagrama verde, que 10 já estão colocadas. Para chegar nos 25, faltam 15. Então, aqui a gente precisa colocar o número 15. Ou seja, 25, ó, 10 mais 15 acertaram o segundo problema. 15 acertaram apenas o segundo problema. 10, além de ter acertado o segundo, também acertou o primeiro problema. Agora vamos voltar para a primeira frase do exercício. Ou seja, para essa frase aqui, ó, 25 obtiveram nota 5. Ou seja, aqui a gente vai ter que colocar 10, porque 10 mais 15 dá 25. Repara que para tirar nota 5 tem que acertar ou apenas a questão A,
apenas a questão B. Como a gente já tinha 15 aqui, para chegar nos 25, eu preciso colocar mais 10. 10 mais 15 dá 25. E vamos continuar agora lendo o exercício. 20 erraram o primeiro problema. Bom, se 20 erraram o primeiro problema, então a gente tem que esquecer esse diagrama azul. A gente tem que focar apenas nesta parte aqui, por exemplo. Né? Porque se 20 erraram o primeiro problema, então esses 20 tem que estar aqui e fora do diagrama. Só que a gente já tem 15 que errou o primeiro problema. Para chegar nos 20, faltam 5. Então, esses 5 a gente tem que colocar aqui do lado de fora. 15, esses 15 aqui erraram, né, o primeiro problema. E esses 5 daqui, além de ter errado o primeiro problema, também errou o segundo. Mas também errou o primeiro problema. Então, o que a gente precisa marcar? A gente precisa marcar o número de alunos que tiraram nota 0. A gente simplesmente olha para o diagrama. Né? Para tirar nota 0, tem que errar as duas questões, ou seja, tem que ser essa quantidade de 5 de alunos aqui. 5 alunos erraram tanto a questão A quanto a questão B. E por essa razão a gente vai marcar a letra B como a nossa resposta. Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver a questão 4 da prova de matemática da EPCAR do ano de 2001. Seja o número m, cujos algarismos são 488, A, 9b, em que b é o algarismo das unidades e a é o algarismo das centenas. Sabe-se que m, né, este número daqui, ele é divisível por 45. A gente precisa descobrir quanto que é a mais b. Bom, como esse número é múltiplo de 45, a gente sabe que o 45 ele se escreve como 9 vezes 5. Então, o m ele é múltiplo de 9 e ele também é múltiplo de 5. Como ele é múltiplo de 5, significa que o algarismo das unidades só pode ser 0 ou 5. Qualquer número que seja múltiplo de 5, isso acontece. Ou o algarismo das unidades, que nesse caso aqui é o b, ou ele vale 0, ou ele vale 5. Então, a gente já sabe que b, ele vale 0 ou 5. Agora, como esse número ele é múltiplo de 9, então a gente usa um critério de divisibilidade por 9, que é o seguinte: o número ele é múltiplo de 9, se e somente se a soma dos algarismos é múltipla de 9. O critério de divisibilidade por 3 também é a mesma coisa. O número é múltiplo de 3, se e somente se a soma dos algarismos é múltiplo de 3. No caso de múltiplo de 9, idêntico. Esse número aqui sendo múltiplo de 9, porque ele é múltiplo de 45, então a gente sabe que a soma dos algarismos é múltiplo de 9. Qual que é a soma dos algarismos aqui? 4 mais 8, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 9, 29. 29 mais A mais B. Então a gente sabe que 29 mais A mais B, isso aqui tem que ser múltiplo de 9. Então eu vou escrever assim, como 9 vezes K, em que o K ele é um número natural. Essa frase aqui está dizendo que o número ele é múltiplo de 9. Essa aqui está dizendo que o B ou é 0 ou é 5, né? Por causa dessa informação, né? Porque o M ele é múltiplo de 45, ou seja, ele é múltiplo de 9 e também é múltiplo de 5 ao mesmo tempo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer em dois casos. Vou fazer primeiro o primeiro caso, em que o B ele vale 0. Perceba que esse 9K ele não é muito grande, né? Porque como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, então esse número daqui, ele não a soma deles, né? A soma desses algarismos não pode ser maior do que 54. Porque imagina, né? Se cada um desses algarismos fosse igual a 9, então 9 vezes 6 daria 54. Então, na verdade, a soma desses algarismos aqui, como nem todos são iguais a 9, né? Então, a soma desses algarismos tem que ser menor ou igual que 45.
porque é o múltiplo de 9 anterior ao 54, né? Então, o que a gente faz? A gente sabe que o 29 mais o A, ele pode ser igual a 45, pode ser igual a 36, pode ser igual a 27, né? E, na verdade, ele nem pode ser igual a 27, né? A gente já vai ver por quê. Na verdade, o 29 mais A, ele só pode ser igual a 45 ou igual a 36, né? A gente já viu que ele não pode ser igual a 54, porque a soma dos algarismos aqui daria 54, só que daí, nesse caso, todos os algarismos seriam iguais a 9. Então, o próximo o múltiplo de 9 anterior ao 54 seria o 45, depois o 36, e se eu colocasse aqui o 27, daí o A seria um número negativo, né? O A seria igual a menos 2, só que o A é um algarismo que varia, portanto, de 0 até 9. Então, a gente só tem essas únicas possibilidades para a soma dos algarismos, ou é 45 ou é 36. Então, se isso daqui for igual a 45, se 29 mais A for igual a 45, então o A seria maior do que 9, né? 45 menos 29 dá um número maior do que 9, só que o A é um algarismo, portanto ele varia de 0 até 9. Ou seja, essa primeira equação aqui ela não pode acontecer. Tem que acontecer essa segunda, né? O 29 mais A igual a 36. Se 29 mais A igual a 36, então o A ele só pode ser 7. Né? E o que a gente quer? A gente quer saber a soma de A mais B. Nesse caso aqui, A mais B vale 7 mais 0 e, portanto, vale 7. Só que agora a gente precisa analisar o caso 2. Né? Vamos analisar o caso 2, em que o B ele também pode ser igual a 5. Né? A gente analisou o caso em que o B pode ser 0. Agora a gente precisa analisar o caso em que B vale 5. Então a gente sabe que, olhando para essa equação aqui da soma dos algarismos, então se o B vale 5, então o 29 mais 5 vale 34. Então ficamos com 34 mais o B, ou melhor, 34 mais o A, isso dá o 9K. Só que a gente já sabe que essa soma aqui de algarismos não pode ser igual a 54, tem que ser igual a 45, ou tem que ser igual a 36, né? Daí depois viria o 27, só que também não pode ser 27, né? Porque se o 34 mais A for igual a 27, o A vai ser negativo. E perceba também que o 34 mais A não pode ser igual a 45, porque se o 34 mais A for 45, então o A vai ser 11. E o A é um algarismo, ou seja, ele varia de 0 até 9, então ele não pode ser 11. Então a única possibilidade para a soma dos algarismos quando B é igual a 5 é 34 mais A igual a 36, ou seja, o A ele vale 2. E, portanto, qual que é a soma dos algarismos, né? Então a gente sabe que o A mais B ele vai valer 2 mais 5, que vale 7. Então, tanto num caso quanto no outro caso, a soma A mais B vale 7 e a nossa resposta vai ser, portanto, a letra B. Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver a questão número 5 da prova da IPCAR de Matemática do ano de 2001. Ao separar o total de suas figurinhas em grupos de 12, 15 e 24, uma criança observou que sobravam sempre 7 figurinhas. Se o total de suas figurinhas está compreendido entre 240 e 360, pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativos desse total é qual dessas alternativas? Então vamos dizer que N é a quantidade de figurinhas que essa criança possui. E essa primeira frase aqui está nos dizendo o seguinte, né? Se a gente dividir o N em grupos de 12, temos um resto 7. Ou seja, o N, ao ser dividido por 12, nós obtemos um quociente que eu vou chamar de A e um resto 7. Agora, se a gente dividir o mesmo N, que é a quantidade de figurinhas, por 15, a gente obtém um quociente que eu vou chamar de B e o mesmo resto 7. Se nós pegarmos essa mesma quantidade de figurinhas que eu estou dizendo que vale N e dividirmos por 24,
obteremos um quociente C e um resto também igual a 7. Quem é A, quem é B, quem é C, né? Bom, A, B e C são números naturais. Então, vamos colocar aqui A, B e C. Eles são números que estão no conjunto dos naturais. Agora, o que a gente pode fazer? Bom, eu vou igualar esse daqui com esse e esse daqui com esse. A gente sabe que, por um lado, o N é 15B mais 7, né? Por outro lado, o N é 12A mais 7. Então, 15B mais 7 é igual a 12A mais 7. A gente pode cancelar o 7 dos dois lados. Ficamos com 15B igual a 12A. Agora, repara que o 15 pode ser escrito como 3 vezes 5. Então, fica 3 vezes 5 vezes B. E o 12 é 3 vezes 4. Ficamos com 3 vezes 4 vezes A. A gente pode cancelar o 3 com o 3, ficamos com 5B igual a 4A. Ou seja, o A, quem é o A? O A é 5B dividido por 4. Agora lembre que o A, ele é um número natural, né? O 5B sobre 4, ele tem que ser um número natural porque ele é o A. Agora, para isso aqui ser um número natural, o B ele tem que ser múltiplo de 4. Porque se o B não for múltiplo de 4, a gente não consegue cancelar com esse 4 aqui, e daí a gente não obtém um número natural. Isso aqui ficaria um número racional. Então, obrigatoriamente dessa informação, ó, a gente conclui que o B ele tem que ser um múltiplo de 4. Então, eu vou escrever assim, o B tem que ser igual a 4K, em que o K ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, nós temos esta informação aqui. Já sabemos algo a respeito do B. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode igualar a segunda linha aqui ó, com a terceira. Então, nós temos o N, que é 15B mais 7 para um lado. Para o outro lado, vai ser 24C mais 7. Podemos cancelar o 7 com 7. Daí ficamos com 15B igual a 24C. Só que o 15 é 3 vezes 5, né? Vai ficar 3 vezes 5 vezes B, e o 24 é 3 vezes 8 vezes C. Podemos cancelar o 3 com 3, ficamos com 5B de um lado e 8C do outro lado. E, portanto, o C, ele é o quê? É 5B dividido por 8. Só que da mesma forma, né, a gente sabe que o C, ele é um número natural. Então, a gente coloca aqui o C, ele tem que ser um número natural. E, portanto, olhando para essa informação, para que isso aqui seja um número natural, né? Então a gente teria que cancelar o B com o 8, né? Para formar aqui um número natural, senão fica um número racional. Então daqui a gente conclui que o B ele tem que ser um múltiplo de 8. Então o B ele é mais do que um múltiplo de 4. Dessa informação aqui a gente obtém que o B ele é mais do que um múltiplo de 4, ele é um múltiplo de 8. Então a gente coloca assim, o B é um 8 vezes um L, em que o L ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então nós já temos essa informação a respeito do B, ó, né? O B ele é um múltiplo de 8. E daí o que a gente pode fazer? A gente vem nessa segunda informação aqui ó, e colocamos ela aqui, ó. O N ele é 15 vezes o B mais 7. Só que quem é o B? O B é 8 vezes L. Então fica 15 vezes 8 vezes L mais 7. Agora, quanto que é 15 vezes 8? 15 vezes 8 dá 120. 120 vezes L mais 7. E agora o que a gente faz? Bom, agora a gente sabe que, como o N é 120 vezes L mais 7, e como a gente sabe que o L ele é um número natural, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer em casos aqui rapidinho. Então, se o L for igual a 0, bom, o N vai ser igual a 7, né? Agora, o N está entre 240 e 360. Então, podemos descartar, né, que o N tem que ser igual a 7. Agora, se o L for igual a 1, né, é o próximo número natural aqui depois do 0, então se o L for igual a 1, a gente vem aqui e a gente observa que o N vai ser 120 vezes 1 mais 7. Ou seja, o N seria igual a 127.
Só que também o 127 não está entre 240 e 360, então a gente descarta essa possibilidade. Agora o L pode ser igual a 2. Se o L for igual a 2, vai ficar 120 vezes 2 dá 240, 240 mais 7 dá 247, e perceba que o 247 está entre 240 e 360. Mas vamos analisar também o L igual a 3. Para L igual a 3, então 120 vezes 3 dá 360. 360 mais 7 dá 367 e já passa dos 360. Então, a partir de L igual a 3, essa conta que a gente vai fazer aqui vai passar de 360. Então, a única possibilidade para o L é que ele seja igual a 2, né? E, portanto, o N ele vai ter que ser igual a 247. Então, descobrimos quantas figurinhas essa criança ela possui. Ela possui 247 figurinhas, só que a gente não quer saber isso. A gente quer saber a soma dos algarismos dessa quantidade de figurinhas. Quanto que é 2 mais 4 mais 7? Bom, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 7 dá 13. Resposta, letra B. Olá pessoal, vamos resolver a questão número 6 da prova de matemática da EPCAR do ano de 2001. Sabendo-se que os ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4, pense que as medidas desses ângulos valem qual dessas alternativas. Então nós temos o seguinte, né? Essa terna 2, 3 e 4, segundo o enunciado do problema, é diretamente proporcional aos ângulos do triângulo. Eu vou dizer que os ângulos desse triângulo, né, são A, B e C. Então, essa terna aqui, né, esses números 2, 3 e 4, eu vou colocar esse símbolo aqui, ó. Vou colocar esse símbolo para dizer que é diretamente proporcional aos ângulos A, B e C deste triângulo. Agora, o que significa que uma terna de números é diretamente proporcional a esta outra terna de números? Significa isso aqui, que 2 sobre A é igual a 3 sobre B é igual a 4 sobre C. Daqui a gente conclui isso, ó, que o 2 sobre A, ou também a gente poderia fazer o A sobre 2 igual ao 3, igual ao B sobre 3, igual ao C sobre 4, também daria na mesma. Mas vamos colocar assim, 2 sobre A é igual a 3 sobre B, que é igual a 4 sobre C. Perceba a ordem aqui é importante, né? O 2 está associado ao A, o 3 está associado ao B e o 4 está associado ao C. E isso daqui, na verdade, é a constante de proporção. A gente poderia dizer que isso aqui é o K, é a constante de proporção. Cada um desses números, né, seria esta constante. Agora, quando a gente está com frações nessa igualdade, a gente pode usar uma propriedade de proporção que é o seguinte, a gente pode escrever isso daqui, ó, da seguinte maneira, isso aqui é igual à soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores. Então fica 2 mais 3 mais 4 dá 9, né? Dividido por A mais B mais C. Só que A mais B mais C é a soma dos ângulos internos de um triângulo que a gente sabe pelo teorema de Tales, né? Pela lei angular de Tales, melhor dizendo, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, então aqui a gente coloca 180, né? Usamos uma propriedade de proporção, somamos os numeradores, somamos os denominadores e a igualdade se mantém. Agora, quanto que é 9 sobre 180? Bom, 180 sobre 9 dá 20, então vai ficar 1 sobre 20, né? Porque o 180 está embaixo. Então, aqui a gente pode dizer que a razão de proporção, né, é 1 sobre 20. Agora, perceba que a gente consegue facilmente descobrir os valores dos ângulos, né? Porque, olha só, nós temos 2 sobre A igual a 1 sobre 20. Então, vamos colocar aqui. 2 sobre A é igual a 1 sobre 20. Multiplicando o cruzado, a gente obtém que o A vale 40 graus. Mas, dessa segunda igualdade, a do 3 sobre B
igual a 1 sobre 20, então vamos marcar aqui. 3 sobre B igual a 1 sobre 20. Multiplicamos cruzado e obtemos que o B ele vale 60 graus. E o C ele só pode ser 80 graus, né? Porque aqui a gente já tem 40, 40 mais 60 dá 100. Para chegar nos 180 faltam 80 graus, mas a gente pode usar essa igualdade, né? O 4 sobre C, vamos colocar aqui, 4 sobre C é igual a 1 sobre 20. E, portanto, o C ele vale 80 graus. E a nossa resposta, portanto, vai ser a letra A. Olá, pessoal. Nesse vídeo vamos resolver a questão número 7 da prova da EPCAR de Matemática do ano de 2001. Um ciclista parte da cidade A em direção à cidade B ao mesmo tempo em que o outro parte de B em direção à cidade A. A distância entre A e B é 120 km. O primeiro desenvolve velocidade de 24 km por hora e o segundo de 16 km por hora. Assim, os ciclistas se encontram ao fim de quantas horas? Então, vamos representar aqui no quadro as duas cidades e o caminho entre elas. Então, aqui eu vou colocar a cidade A, aqui eu vou colocar a cidade B. A gente sabe que existe um ciclista que parte da cidade A para a cidade B, e existe um outro que parte da cidade B para a cidade A. Esse aqui com velocidade de 24 km por hora e esse aqui com velocidade de 16 km por hora. E em algum momento desse percurso eles vão se encontrar. Vamos dizer que esse aqui é o ponto de encontro, que eu vou chamar de ponto P. Eles se encontram neste ponto P. Bom, esse ciclista que parte da cidade A, ele vai então percorrer essa distância, né, do ponto A até o ponto P, e vamos dizer que essa distância é x quilômetros, né? E o ciclista B, ao chegar aqui nesse ponto de encontro, né, quando ele encontrar com o ciclista que parte da cidade A, portanto ele vai ter que ter andado uma distância, né, de 120 menos x quilômetros, porque a pista toda, a distância entre A e B é de 120 quilômetros. Então, se aqui vale x quilômetros, aqui vale 120 menos x quilômetros. Então, a gente sabe que a velocidade, quando a gente está diante de uma velocidade constante, a gente tem essa fórmula, né? É distância sobre o tempo percorrido. Então, vamos marcar aqui essa expressão. Temos velocidade constante é igual a distância sobre o tempo percorrido. Bom, o ciclista que parte da cidade A, ele vem com uma velocidade de 24 km por hora. E a distância dele até o ponto de encontro é x. Então, vamos marcar aqui x e vamos supor que o tempo que ele fez, né, daqui até aqui, do ponto A até o ponto P, vale t. Então, nós temos isso. 24 é igual a x sobre t. Agora, o outro ciclista, né, ele vai percorrer 120 menos x a uma velocidade constante de 16 km por hora. Então, 16 vai ser a distância, que é 120 menos x, que foi a distância que ele percorreu, né, do ponto B até o ponto P. Isso tudo dividido pelo tempo, que é o mesmo tempo daqui, né? Porque o tempo, obviamente, percorrido pelos dois ciclistas até o ponto de encontro foi o mesmo. Então, se aqui vale t de tempo, aqui também é t de tempo. Agora, lembre que a gente quer saber o t. Então, se a gente quer saber o t, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou isolar o x. Então, a gente sabe que o 24, ou melhor, que o x, ele vale 24 vezes o t. E o que a gente faz agora? A gente pega essa expressão e também desenvolve. Passamos o t para cá multiplicando 16, ficamos com 16 vezes t, igual a 120 menos x. Então, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui no lugar do x e substituímos por 24t. Porque lembre que a gente quer saber o tempo percorrido. Então, 16t vai ser igual a 120 menos o 24t, que é o x. Passamos o menos 24 para o lado esquerdo. Vamos ficar com 16t mais 24t. Isso dá 40t. Então, 40t vale 120
Então, o t, ele é o quê? Ele é 120 dividido por 40. 120 dividido por 40 dá 3. Então, após 3 horas, esses dois ciclistas eles vão se encontrar aqui no ponto P, ou seja, a nossa resposta vai ser a letra C. Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver a questão número 8 da prova da EPCAR do ano de 2001. Uma prova com 180 questões diferentes foi distribuída a 3 alunos A, B e C, de modo que cada estudante recebeu um bloco com 60 questões distintas. O aluno A apresentou 90% de acertos nas suas respostas, B respondeu corretamente a 70%, e C errou 80% de suas questões. Dessa forma, o número de questões não resolvidas na prova é de o quê? Questões não resolvidas, segundo aqui o enunciado da questão, são as questões que os estudantes não acertaram, que os estudantes erraram. Então vamos observar o que diz o enunciado da questão. Nos diz que nós temos 180 questões, dessas 180, 60 são distribuídas para o A, 60 para o B e 60 para o C. O candidato A, ele acertou quanto? Ele acertou 90% das suas respostas. Bom, como ele acertou 90%, significa que ele errou 10%. Então vamos colocar aqui, o candidato A, ele errou 10%. Só que são 10% de 60 questões dele. Bom, 10% de 60, matematicamente, é isso aqui, 10% multiplicado por 60. Bom, 10% de 60, isso dá 6. Como que a gente faria isso de uma forma matematicamente precisa? A gente simplesmente usa a definição de porcentagem, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100, multiplicado por 60. A gente pode cancelar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, fica 6 vezes 1 dividido por 1, isso dá 6. Ou você pode pensar 600, que é 10 vezes 60 dividido por 100, 600 dividido por 100 dá 6. Então, o aluno A, ele errou 6 questões. Portanto, ele acertou 54 questões, porque ele tinha em mãos 60. Então, vamos analisar agora o aluno B. O aluno B, ele acertou 70% da sua prova de 60 questões. Como ele acertou 60%, ou melhor, como ele acertou 70%, significa que ele errou 30%. Ou seja, 30% de 60, matematicamente é 30% multiplicado por 60. E isso daqui vai dar 18, porque 3 vezes 6 dá 18. Mas como que a gente faria essa conta de uma forma precisa matemática? Bom, 30% é 30 dividido por 100, é a definição de porcentagem, e temos que multiplicar pelos 60. A gente cancela esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, fica 3 vezes 6, 18, dividido por 1, dá 18. Então, o aluno B, ele errou 18 questões. Agora vamos analisar o aluno C. A gente tem que somar depois a quantidade de questões erradas. Até agora foi 6 mais 18, 24. Então, o aluno C, o que acontece? Ele errou 80% das questões. Antes estava dando a porcentagem dos acertos, Mas aqui já dá direto a porcentagem dos erros. Ele acertou 20%, portanto, e errou 80%. Ele errou, então, 80%, das 60 questões. E isso dá 80 dividido por 100 vezes 60. Quanto que dá 80% vezes 60? Bom, 6 vezes 8 dá 48. Então a gente já poderia colocar aqui 48, Esse 0 cancela com esse 0, esse 0 com esse 0, 8 vezes 6 dá 48. Então, o que acontece? Nós temos questões erradas, vamos colocar assim, questões erradas foram quantas, Erradas foram 6 mais 18 mais 48. 6 mais 18 dá 24. 24 mais 48, 72 questões erradas no total.
Nossa resposta será a letra B.